A maneira como a gente lida com as nossas emoções e com o que está dentro da gente impacta diretamente nas relações que nós temos com as outras pessoas. E essa foi uma grande descoberta que eu tive na vida. Antes de começar o vídeo, convido vocês para se inscreverem no canal, ativem o sininho, compartilhem, curtam, comentem. Vem comigo que hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha história. Eu sou Patrícia Teubner, sou psicóloga. Já passei por várias experiências profissionais em áreas diferentes, mas na área clínica, no consultório, é onde eu me realizo. Hoje, o meu foco de trabalho é relacionamento. O relacionamento da pessoa com ela mesma, o relacionamento com outras pessoas, família, trabalho, amigos, mas principalmente o relacionamento amoroso. E como eu descobri isso? Eu sou uma pessoa muito afetiva, Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito ligada às emoções, que elas, são muito fortes em mim. Voltando um pouquinho na minha história, para entender um pouco mais, de como isso fez sentido para mim. Eu nasci em Minas, no interior, uma cidade chamada Aimorés. E ao longo da minha vida, eu me deparei muito com mudanças. Então eu já mudei, 12 vezes de cidade. Mudei muito mais vezes de casa nesse tempo todo. E essas mudanças vieram por conta da profissão do meu pai, que era gerente de banco. Mas elas impactaram muito na minha história e na minha maneira de me relacionar com as pessoas, de lidar com as minhas emoções, Então, todo ano a gente precisava mudar. E foi num período bem, crítico, que eu digo, que foi ali da pré-adolescência, dos 12 aos 18 anos, que foram as mudanças mais intensas que aconteciam todo ano. E é justamente aquele momento em que a gente está buscando abrir esses relacionamentos. E tudo isso me impactava muito porque eu não me via com amigos de infância, aquela coisa das raízes, de você pertencer. E eu estava sempre mudando de cidade, então eu sempre chegava chorando numa cidade, no começo do ano saía chorando no final. E assim era todo ano. Mas pensando, por que trabalhar com relacionamentos, com emoções, fazia sentido para mim de repente? Porque ao longo da minha história, isso foi algo que me marcou. Foi realmente difícil lidar, com tantas mudanças num período, em que a adolescência a gente está se constituindo ali, concretizando muitas coisas da nossa identidade. Lidar com essas transformações, lidar com esses relacionamentos interrompidos. Então era muita mudança, era o novo que estava ali a todo momento diante de mim. Então aprender a lidar com o novo, com o desconhecido, com essas relações que muitas vezes eram interrompidas no início, Imagina, eu chegava numa cidade, aí quanto tempo eu levava para conhecer as pessoas, para começar um namoradinho, e isso tinha que acabar, porque eu tinha que ir embora. E naquela época não tinha celular como é hoje, Então, realmente era muito difícil continuar essas amizades, esses namorinhos, e aí eu precisei aprender a lidar com essas situações. Passar pela minha história, até mesmo desde a infância, quando pequena, lá pelos 10 anos de idade, eu andava na calçada, indo da casa da minha mãe para casa da minha avó, e eu olhava as pessoas na rua, na calçada, e pensava: poxa, o que aquela pessoa está pensando? Será que ela está feliz? Será que ela está triste? Para onde que ela está indo? Por que ela está tão assim concentrada? Eu ficava observando, tentando entender, o que se passava com aquelas pessoas. Então, desde muito cedo, eu comecei a perceber que eu tinha uma curiosidade e queria entender essas emoções, queria entender os motivos, e isso já fazia sentido para mim. Depois veio o casamento, uma relação afetiva também, muito marcada por coisas diferentes. Uma hora eu vou contar para vocês um pouco sobre isso. Foi aí um namoro à distância de 5 anos. Então, foi uma coisa também que trouxe, para minha vida vários desafios. E lidar com tantos desafios, dentro de relacionamentos, de amizade, familiar também, estando sempre longe da família, e no meu casamento, isso me trouxe sentido para tentar ajudar as pessoas também, que passam por conflitos ou por questões parecidas, Então, aprender a lidar com essas
com esses desafios, com esses conflitos, né, com tudo que se apresentava diante de mim, foi realmente uma inspiração. E hoje, trazer aqui um pouco da minha história, do meu conhecimento, para tentar levar até as outras pessoas o que eu consegui de aprendizado e o que as pessoas podem também conseguir conquistar na vida delas e superar. Então, tudo isso me inspirou a querer entender mais a fundo os relacionamentos e trazer isso para o meu trabalho, relacionamento consigo mesmo, com tudo que está ali dentro da gente, né? Todos os conflitos, traumas, situações difíceis, a entender também o relacionamento com o outro que está ali diante de nós, né? Filhos, família, amigos e principalmente o relacionamento afetivo. Porque afinal de contas, o nosso relacionamento começa onde mesmo? Me fiz essa pergunta algumas vezes e isso começa muitas vezes antes da gente nascer. Mas essa ideia, o relacionamento com a parte física mesmo, propriamente dita, começa na gestação, né? Porque muitas vezes a ideia psicológica, né, a ideia que se tem sobre aquele ser, ela já existe antes mesmo da gente estar na barriga da mãe. Mas vamos partir daí, né, da gestação. A primeira relação que a gente tem é com a mãe, via útero. Aí já começa. Qual o nosso significado diante do outro? Qual é a relação que esse outro estabelece conosco e que a gente vai aprender a estabelecer com ele? Né? Então isso começa lá no comecinho das relações com a mãe, depois com o pai, né? E a gente vai internalizando referências de o que é um relacionamento, o que é amor, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é uma relação de amor, de afeto, uma relação de casal, né? O que é família. Então a gente vai internalizando muitas coisas e essas coisas vão fazendo parte das nossas relações e de quem somos. Vamos nos constituindo e nos construindo mesmo ao longo da vida, vivendo cada vez mais experiências, aprendendo, superando, né, conquistando e também com alguns fracassos, né? Mas tudo isso vai formar quem somos e a maneira como vamos nos relacionar. Então essa relação consigo mesmo, que é saber quem você é, ter essa noção, né, se conscientizar de quem você é e de como se posicionar diante do outro. Tudo isso vai sendo construído. Seria maravilhoso, não é? Aprender a se conhecer, a se valorizar, a tomar consciência de quem você é, do que você precisa desenvolver e melhorar, né? Tomar consciência do que você tem de forte, de positivo, né? De qualidades. Seria muito bom ter alguém que nos auxilia nesse processo, né? De ajudar a lidar com as emoções, de ajudar a lidar com os conflitos, com os traumas, com as lembranças, enfim, com tudo. Então, eu quis trazer isso para a minha vida, né? E eu descobri que tudo isso é possível com a minha experiência pessoal, com a soma de todo o conhecimento que eu adquiri e venho adquirindo ao longo do tempo, continuo, né, sempre me especializando. Eu descobri que tudo isso é possível, sim, construir relações saudáveis, relações equilibradas com a gente mesmo, estando bem consigo mesmo para estar bem nas relações. Então, é possível, sim. Não há um manual para felicidade, as regras específicas para ser feliz, não existe isso. Cada um de nós é único e cada relação é única. Então, não há regra, não há algo específico. Mas existem alguns aspectos que, sim, podem nos ajudar e nos conduzir nesse caminho. Alguns pontos necessários para que a gente consiga, sim, se realizar nesses relacionamentos, consiga lidar com as emoções. Entre vitórias, derrotas e aprendizado, os relacionamentos vão se consolidando e nós vamos aprendendo a lidar com as questões necessárias. Geralmente as pessoas só veem o final, né, o desfecho, ou o final feliz, ou o final que não deu certo. Será que não deu certo? Um final indesejado, talvez, né? Mas nem por isso quer dizer que foi bom, que não tenha dado certo. Mas as pessoas não veem o processo. Então, o processo é desconhecido. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas aquele casal, olha como eles vivem bem. Mas que processo eles tiveram que passar para viver bem? O que eles ainda precisam enfrentar no dia a dia e superar para que
eles estejam vivendo bem naquele momento. Então, as pessoas não enxergam esse processo e é muito difícil enxergar, porque isso exige de nós um posicionamento, isso exige de nós um comprometimento com o que a gente quer realmente. As emoções são a essência da vida. Elas nos conduzem para as nossas escolhas, nos nossos relacionamentos e esses relacionamentos há conexões mais ou menos intensas e essas conexões há mais emoções. Eu aprendi que os relacionamentos saudáveis, mais leves, felizes, com realizações, eles são possíveis sim, quando a gente enfrenta os obstáculos e se posiciona diante deles, buscando saídas. Você quer encontrar a chave aí dentro de você para construir uma relação única e especial com alguém que muitas vezes é tão diferente, né? Cada um é um universo único. Você tem vontade de construir, de trilhar um caminho só de vocês dois, único, de realizações, de leveza? Você quer aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos que estão aí dentro, a superar os conflitos e traumas? Você pode construir relacionamentos saudáveis, sim, viver uma vida que vale a pena. Estou aqui para te ajudar nesse caminho, nessa construção, nessa jornada que é a vida. Vem comigo.